Robert Stocks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Stocks. Olá, vamos começar mais um programa George Robert Stocks. É com muito prazer que toda semana eu falo com pessoas que são fonte de inspiração, pessoas que fazem da sua carreira puro sucesso. Abraçam com muito amor e defendem a educação, defendem aquilo que sabem fazer de melhor. O meu convidado de hoje, ele é um educador, também ex-advogado, ele é um escritor de sucesso, comendador, colunista, colaborador de vários veículos. Hoje é com muito prazer que quem vem contar a história de vida dele, nada mais, ele mesmo, porque ele é o autor do seu próprio livro da vida. Hoje é com muito prazer que eu e a equipe George Robert Stocks dividimos com vocês, brasileiros cidadãos do mundo, a história de Dias Campos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, George, por essa oportunidade. É um grande prazer conversar com você, conversar com todos os ouvintes. Vamos bater papo. É isso aí. Dias, quando recebi a sua notificação, quando eu recebi todo o seu material, foi como fazer assim uma viagem ao tempo e tentar o máximo que eu pude, fazer assim vamos colocar assim, colocar num rascunho, diminuir o máximo possível para que dê para contar um pouco da sua vida em 40 minutos. Porque você tem uma vasta experiência, seja no direito, como advogado, como escritor. O que é mais bonito, que ao estudar sobre a sua vida, eu me deparo com um homem muito preocupado também em educar, em conscientizar uma sociedade. E isso eu vou deixar aqui declarado para brasileiros, cidadãos do mundo, o como é bom conversar com pessoas que se preocupam com a educação, com esse passaporte que é a liberdade para todo ser humano. Como é bom. Vamos começar essa entrevista por você contando, vamos fazer uma viagem ao passado, gente? Essa viagem ao passado, como é que foi a infância de Dias Campos? Olha, eu nasci aqui em São Paulo, São Paulo, Brasil, mas fui morar 18 anos em Santo André, que é uma cidade pertinho, no ABC Paulista. E é uma cidade pequenina, então eu praticamente nunca fui muito de sair assim, nunca fui de balada, esse tipo de coisa, e ficava muito preso lá, Eu comecei a viver mais assim quando mudamos para São Paulo, voltamos para São Paulo. Entrei no Colégio Bandeirantes, no antigo colegial, agora é ensino médio, Uhum. E daí, de cidade pequena para uma metrópole, a vida descortina, E eu comecei, então, a descobrir novas coisas, tal. Mas o gosto pela escrita já estava em mim. Quando eu terminei, e fui fazendo, portanto, fui cursando colegial, tal, e fui escrevendo, fazendo as minhas garatujas, conforme eu gosto de dizer. Foi interessante porque eu escrevi um concurso, abri um concurso lá no Colégio Bandeirantes, em que estudei, e o meu conto foi pré-selecionado. Eu fiquei super contente. E mais contente ainda, porque uma garota que eu gostava muito também gostou do conto. E começou a elogiar. É claro que eu não me lembro se eu fiquei mais chateado por saber que o conto não foi aceito para publicação ou depois do fora que eu levei dela. Mas tudo bem. Daí eu terminei o colegial, prestei. Eu queria ser militar. Uhum. Então, como em São Paulo não tinha uma carreira boa, um cursinho bom, eu prestei as escolas especializadas, não passei. Fui morar no Rio de Janeiro, Morei um ano em Niterói, estudando no Rio, depois mais 3 meses
no Rio de Janeiro, na Praça Sans Penha, e depois deixei, porque não dava. Depois eu percebi que eu estava nadando contra a corrente, né? Uhum. Comecei a advogar, passei no concurso da OAB, depois voltei, passei no concurso da OAB, comecei a advogar, depois comecei a lecionar na Unip, eu lecionei Direito por 7 anos, mas faltava, Jorge, alguma coisa, porque não me preenchia, né? Eu ganhei prêmios na Unip, o meu próprio ex-chefe do escritório de advocacia, ele sabia que eu não queria ser advogado para sempre, queria ser juiz, por exemplo, mas mesmo assim eu saí do escritório, ele me pediu que eu voltasse 4 vezes para o escritório dele, depois de ter saído, pediu 4 vezes. E eu fiquei muito honrado, mas o direito ele não me satisfazia, não me completava. E lá no colegial, eu fiquei sem saber o que fazer. O que eu vou fazer da vida, né? E eu fiquei um período assim, aquele período de nuvem, né? Sabe o que eu vou fazer da minha vida? E eu me lembrei no colegial de que realmente o que eu gostava mesmo era escrever. Uhum. Então, eu comecei a investir na carreira, né? Claro, fui trabalhando, continuei trabalhando, etc., mas começando a percorrer. Em 2008, foi o meu início na vida literária. Eu teve um concurso literário em que as pessoas mandavam seus contos, né? E se fossem selecionados, seriam publicados. E em 2008, na coletânea Entre Linhas da Andros, o meu conto Valeu a Pena, que se refere sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, passou. Nossa, fiquei super contente. Uhum. Foi legal porque, como tinha muitos coautores, nós fomos fazer note de autógrafos. E sem querer me gabar, mas graças a Deus eu devo ter falado para tanta gente que a minha fila era a maior de todas. Isso foi estimulando, cada vez mais escrevendo, cada vez mais me concentrando nessa área. Até que eu cheguei para mim e falei, não, pera um pouquinho. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ser feliz? Daí eu deixei do direito, deixei da docência e, a partir, acho que de 2014, não me lembro agora, me dedico exclusivamente à literatura e, graças a Deus, tenho subido, graças a Deus, sem parar. Muito bom. Vamos lá, né, gente? Olha, voltando mais um pouquinho ali, que educadores, jornalistas, mas como falam, né? Aí vai, quando a gente vê, perde ali. Mas espera aí. Lá atrás, ainda quando mais jovem, quais foram as suas influências para que você viesse a cursar direito? Os meus pais. Os meus pais sempre foram da carreira de direito e, naturalmente, fui encaminhado, né? E eu também tinha uma certa vocação pelo mando, digamos assim. Uhum. Então eu quis unir o útil ao agradável. Mas mesmo assim, a verdade falou mais forte, a essência falou mais forte. Então eu fui obrigado, né? Depois que eu prestei um concurso que eu queria muito, justamente porque fui ao Rio de Janeiro tentar, que era o de juiz auditor federal, chegou a última oportunidade, era por força de lei, era o último concurso. Nossa, mas eu me dediquei assim integralmente. E eu estava muito tranquilo e muito corajoso, porque eu já tinha escrito na minha pós no Ministério Público um livro didático sobre direito penal militar, que tirou a maior nota dessa escola superior do Ministério Público, né? Foi citado no STM, Superior Tribunal Militar, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em outros tribunais. Isso me deixou muito contente, muito estimulado. Tanto que, quando abriu o concurso, eram apenas 3 vagas. Eu não quis nem saber. Fui lá e me inscrevi. Depois abriram outras vagas. Eu estudei o máximo. Chegou na hora, na segunda fase, não deu. Daí eu desisti. Para você, né? Como educador, advogado, um homem sempre preocupado em defender o outro, preocupado com o próximo, naquilo que você passa também, que você escreve. Voltando ao direito, né? E quando começa aí essa ponte para a literatura,
o que você achou, o que foi mais difícil para você? O abandono da carreira em si foi complicado para que você viesse a escrever? Conta para a gente um pouquinho aí dessa ponte, essa trajetória, porque você tinha uma carreira muito consolidada no direito e você teve muitos títulos e prêmios, né? E para largar isso tudo e se dedicar a uma outra paixão que é a escrita, como foi para você? Imagina que você, a vida inteira acha que está no lugar certo. Uhum. E você persegue esse caminho com unhas e dentes. Mas, como diria a antiga cantora, né, não estava escrito nas estrelas. Por mais que eu quisesse, e olha, você não imagina o quanto eu estudava. Uhum. Tanto que escrevi livro e tudo mais, advogava e tal. Mas, quando a porta se fechou, porque por força de lei não tinha mais o que fazer, não tinha mais como prestar aquele concurso que é o que eu queria, o meu mundo, o meu castelo de cartas caiu. Tanto que eu tive que fazer até tratamento com psicólogo. Uhum. Porque eu literalmente fui para o fundo do poço. Né? Você imagina uma vida inteira que é aquele caminho, e aquele caminho não dá certo, a sua vida cai. E aconteceu comigo. Graças a Deus, como eu já estava casado, tal, eu tive muito apoio, mas muito apoio da minha mãe e da minha esposa. Ainda não tínhamos filho. E elas me soergueram, literalmente falando. Até que, com o passar dos anos, com o passar do tempo, né, eu comecei a voltar a nadar no fluxo da corrente. Daí, quando a gente nada no fluxo da vida, as portas se abrem. Quando você está contra o fluxo da vida, não adianta, as portas vão estar fechadas. Você certamente já passou por isso, conhece inúmeras pessoas que passaram por isso. Eu sou apenas mais um. Muito bom. Em 2009, você lança seu primeiro romance, né? Que se chama As Vidas do Chanceler de Ferro. Como surgiu a ideia de lançar o primeiro romance? Como é que foi aí esse trabalho para que essa obra saísse de forma impecável? Veja como as coisas, nada não é não aproveitado na vida. Né? Quando eu estudava direito, quando eu estava escrevendo o meu livro técnico de direito penal militar, eu consultei uma bibliografia fenomenal. Num dos livros, um livro de 1914 ou 12, uma coisa assim, de Esmeraldino Bandeira, o jurista carioca, por sinal, havia um trecho de Frederico II o Grande, em que ele falava sobre as 4 espécies de espião. Jorge, quando eu li aquele parágrafo, eu parei. Eu falei, eu vou aproveitar isso em algum momento da minha vida. Deixei de lado, continuei a fazer a pesquisa, papai, concluí o curso, publiquei o livro. Quando me deparei com aquela caída e soerguida, imediatamente aquele parágrafo do Frederico II veio à mente. Porque este parágrafo sobre os 4 espécies de espiões é o cerne do meu romance. Então eu uni o direito penal militar, a história, eu sempre fui apaixonado por história universal, e fui escrevendo. Mas fluía. Por quê? Porque eu estava no fluxo da lei. Eu estava fazendo algo que me dava prazer. Prazer. 4 anos e meio foram necessários para eu concluir este livro. Uau. E como eu sou, eu gosto, eu busco a excelência quando vou fazer alguma coisa, se fosse no direito, na literatura, eu fiz uma pesquisa bibliográfica monumental para fazer isso, porque o meu livro, As Vidas do Chanceler de Ferro, refere-se a Otto von Bismarck. É um livro épico, histórico, de temática espírita, em que eu pego Otto von Bismarck como personagem principal e faço a ponte entre o advogado, olha, de novo, é um advogado, o Dr. Paulo, veja como ainda estava preso em mim o direito. Aham. E o Paulo seria o Bismarck no passado.
E há uma verdadeira trama, toda uma trama. Mas para que substanciar essa trama, porque o romance épico ele tem regras. Uhum. As regras foram colocadas espontaneamente, digamos assim, doutrinariamente, por Sir Walter Scott. Né? Então eu já tinha lido, já tinha estudado essas regras. Eu falei, tem que fazer algo corretíssimo. Um romance épico. E o romance épico histórico precisa de uma pesquisa monumental. Você sabe que perfeitamente que quando a gente começa a fazer uma pesquisa para escrever e tal, você tem um universo muito grande. Uhum. Daí você começa a escrever e, naturalmente, o roteiro pega um caminho e muitos dos livros que você via separado deixam de ter necessidade. Mas mesmo eu abandonando muitos dos livros que eu havia pego pela primeira vez, o meu romance, As Vidas do Chanceler de Ferro, ele contém 117 itens de bibliografia. Isto, para mim, é um romance histórico. E, eis aqui. Tá aí, ó. Ó, Fantástico. são 476 páginas, o meu primeiro romance. Foi maravilhoso. Adorei, simplesmente adorei. Muito bom. O desenvolver, o pensar na capa dessa obra, como foi? Foi muito legal. Porque como eu estava fazendo pesquisa, eu naturalmente entrava em muitos sites que tinham fotografias históricas, né? E eu já estava... É muito interessante porque quando eu fui pensar na capa, eu não sei o que aconteceu, mas parece que a minha ideia voou até o editor. Então ele realmente conseguiu colocar o passado do Bismarck com o futuro dele, no caso do Dr. Paulo, e como é um chanceler de ferro, ele coloca esse ferro aqui, essa coisa aqui. Mas foi interessante porque eu tinha dado essa ideia, e eles colocaram aqui uma outra fotografia de uma luta na Segunda Guerra. Eu achei legal, fui educado, mas olha, não está bem do jeito que eu quero, porque o livro é do século XIX e tal. Eu me mandei essa foto. Daí eles puseram, achei perfeita. Agora, essa sua primeira obra, onde nossos telespectadores, né, conseguem encontrá-la? Não dá mais. Está esgotada, né? E eu fiz um distrato. Eu não gostei muito dos contatos, né, da atividade. Fiz um distrato, foi aceito. Eu vou republicá-lo no devido tempo. Muito bom. Bom, gente, não fiquem desapontados, não para por aí. Em 2015, ele lança A Promessa e a Fantasia. Tem a versão em língua portuguesa, mas também tem a versão em língua inglesa, Promise and Fantasy. Vocês podem adquirir essa obra pelo amazon.com.br. Essas duas obras estão disponíveis para todos nós. Conta um pouco, então, em 2015, né? Como foi para você lançar esse outro romance, no qual... Quais foram suas inspirações? E é isso aí. Fala isso para a gente um pouquinho. George, a gente sempre idolatra alguém. Né? Você tem sempre um ídolo. Né? Não sei qual é o seu, quais são os seus. Eu sempre tive um ídolo. Jerry Lewis. E eu sempre quis, mas eu sempre quis, homenagear Jerry Lewis. Ora, como é que uma pessoa desconhecida pode homenagear um astro? Eu cheguei para mim e concluí, olha, eu sou escritor, eu tenho a técnica, eu sei como fazer. Ora, eu vou homenagear Jerry Lewis por meio de um romance. Assim, todos podem ficar sabendo da minha homenagem. E, mais uma vez, uma pesquisa bibliográfica muito grande. Também demorou 4 anos e meio para fazer esse livro. Os meus 2 livros, eu gastei, portanto, 9 anos da minha vida para fazer 2 romances. Não me arrependo. Philip Hope dizia que um bom romance demora 4 anos. E eu concordo com ele. Então, o que eu precisava? Eu queria homenagear o Jerry. Né? Depois desses 4 anos e meio, sai A Promessa e a Fantasia. Que legal. É a história
justamente eu conto a minha vontade de homenagear. Então, é um romance que passa em Cabo Verde, sobretudo em Cabo Verde, e eu queria que... Eu escrevi... imaginei uma fotografia, uma silhueta, melhor dizendo. Nesta silhueta, eu pedi que desenhasse, um amigo meu que desenhou, que produziu, Jerry Lewis chegando ao céu, as portas do céu, sendo recebido por Dean Martin, o eterno amigo, e ele vai ser homenageado pelos comediantes que precederam ele. Essa era a minha vontade. E eu resolvi brincar com o Jerry Lewis, inclusive. Vou sacanear, inclusive. Eu escolhi vários comediantes conhecidos, o Gordo Mago, os Três Patetas, Groucho Marx e por aí vai. Pedi para esse meu colega desenhar a silhueta. Ele fez uma coisa magnífica. Ele entrou num site, inclusive, que dava o tamanho de um personagem e outro. Então, todos estão no tamanho real. Eu falei, não, mas espera um pouquinho. Fica muito pequeno assim. Não vou sacanear assim. Coloca esses em primeiro plano e depois coloca uma infinidade de outros comediantes no céu. De modo que ele vai ficar a vida inteira sendo cumprimentado. Mas esse é o ápice do romance, né? Eu pensei assim, bom, eu quero... É um romance, é promessa, é fantasia. Então, eu tenho que ter uma ponte entre a realidade e a fantasia. A realidade, o que é? É um garoto de 9 anos, chamado Antônio, lá de Cabo Verde, um guia mirim, que ele tem uma namoradinha, entre aspas, chamada Maria Cristina, que está com câncer. Está à beira da morte. O câncer está evoluindo bastante. E ele, juntamente com o avô dela, ficam muito compungidos, é claro, e ele pensa assim, vamos fazer uma homenagem para um presente, porque os três gostam muito de Jerry Lewis também. Esse vô Ibraltino, ele foi trabalhar no Canadá, lá ele conheceu a obra de Jerry Lewis, ficou apaixonado, voltou para Cabo Verde e passou esse amor por Jerry Lewis ao Antônio e à sua netinha Maria Cristina. E eles resolvem fazer então uma homenagem. Que homenagem? Nós vamos fazer uma silhueta, que é aquela que eu me referi, e nós vamos entregar para o Jerry Lewis em mãos essa silhueta. E isso vai fazer com que a Maria Cristina fique tão feliz que possa melhorar. E a história continua. Daí eu trago 5 adolescentes paulistas, né, que vão também fazer uma viagem de final de ano, de conclusão de curso, e eles acabam justamente indo para Cabo Verde. Encontram Jerry Lewis. E aí começa. Só que eu precisava de uma ponte entre esta realidade e a fantasia. Bom, eu percebi. Espera um pouquinho. Eu amo Jerry Lewis, mas eu também amo Stan Laurel e Oliver Hardy. Bom, eu vou trazer os dois como ponte entre a realidade e a fantasia. Então, eles aparecem e começam a ajudar o garoto, o Antônio, para que essa homenagem, levar a silhueta de Jerry Lewis, possa se realizar. Daí eu percebi que eu posso homenagear quem eu quiser, porque o livro é meu, eu faço o que eu quiser. E daí eu comecei a trazer personagens que amo. Dean Martin, Gene Kelly, perdão, não Dean Martin. Gene Kelly dançando na chuva. Né? Tem aquela famosa cena, aquela icônica cena da dança na chuva. Eu retrato a cena, ele vem do céu e ele começa a dançar com o garotinho, naquela famosa cena da chuva. E o Gordo Mago estão lá também, vão atrapalhar e tal. Daí eu resolvi também homenagear, como é em Cabo Verde, eu queria homenagear Cesária Évora, a rainha da morna, a diva dos pés descalços. Trago ela também como personagem. E olha só que coisa interessante. Quando eu estava escrevendo o romance, ela falece. Falei, nossa, e o que eu vou fazer agora? Ué, não tem problema. Eu vou homenageá-la post-mortem, não tem problema. Ela é personagem, vai ser homenageada. Quando faltava, parece que 1 mês ou 2 meses para concluir o livro, quem falece? Jerry Lewis. Falei, nossa, o que eu vou fazer agora? Mas tudo bem, vamos continuar. E continuei, e consegui concluir esse romance. Então, trouxe também Pat Morita, o eterno Sr. Miyagi, né? Quem mais? E também fazem uma ponte também, porque eu amo os dois, Tom Hanks e Oprah Winfrey. Eles também aparecem no final, no final do romance. Olha, é maravilhoso. Modéstia à parte. Que legal. Muito bom. Gente,
Hoje eu... Antes, só um pouquinho. Esse meu romance mereceu o título de Grande Valor Literário Universal de seu povo e do mundo na primeira Feira Virtual Internacional do Livro da Irmandade Literária Rosa Blanca do Chile. Isso me deixou muito contente. Um prêmio de peso. E todos nós, gente, podemos adquirir o livro tanto em inglês e em português pela amazon.com.br. Hoje eu converso com esse gênio da literatura, esse homem que se dedica a escrever e mexer aí com a cabeça, né, dos seus leitores. Para você que está de um bom livro, de uma boa obra, estão aí, né, as obras A Promessa e a Fantasia, e na versão em inglês, The Promise and Fantasy. Hoje eu converso com Dias Campos. Para você que quer segui-lo, quer saber mais sobre o trabalho, sobre tudo que ele vem fazendo, vá lá no Instagram, @escritor.dias.campos. Dias Campos, é isso aí. E no Facebook também, Dias Campos. Dias... LinkedIn também, Dias Campos. Tudo Dias Campos. Vamos lá, Dias Campos, e saiba mais sobre o trabalho fantástico que ele defende com muita excelência, e é por isso que é premiado tanto no Brasil como internacionalmente. Aqui nos Estados Unidos, ele foi muito falado no Focus Brasil. Como foi para você ser reconhecido em Nova York pelo Focus Brasil, com essa literatura, né, que você abraça e que encanta tanta gente? Conta pra gente da experiência de hoje se deparar, né, largar o direito e ser tão premiado na nossa arte literária. Ganhar um concurso público, seja em terceiro, segundo lugar, menção rosa, é maravilhoso. Agora, ganhar em primeiro é mais gostoso ainda. Verdade. Então, o Focus Brasil, New York, 2021, faz esse concurso, né? Diversas áreas, romance, crônicas e contos, literatura infantil e por aí vai. E eu me inscrevi em crônicas e contos. Chega num passo o tempo, tal, faço a minha propaganda, tal, mandei vários textos, as pessoas me conheciam, tal. Só são os membros da Academia Internacional de Literatura Brasileira que podem votar, né? Verdade. Então, você tinha quase 700 membros na academia. Na época da votação eram 600, agora já são 700. Bom, ou a gente arrisca ou não arrisca, se leram os meus textos e gostaram, vão votar. Uhum. E eu mandei, tal, passo o tempo, tal. Eu estou aqui em casa com minha esposa, era um sábado. A gente estava, inclusive, fazendo almoço juntos. Começam pessoas a mandar pelo meu Face, se não me engano, parabéns, Dias. Falei, nossa, não sei o quê, parabéns, merecido. Tal. Eu estava morrendo de medo de não ser escolhido. Uhum. Aí vem o resultado. E eu ganhei na modalidade contos e crônicas e contos, o Focus Brasil New York 2021. É maravilhosa essa sensação. Pena que eu não pude comparecer, né? Não poderei comparecer à entrega dos prêmios, porque ficou muito caro, muito dispendioso e não deu. Mas mandei o meu vídeo, como outros mandaram também, e esse vídeo vai ser publicado mais para frente. Muito bom. É isso aí, você conquistou uma premiação, Dias, que hoje, né, o Focus Brasil é um dos maiores eventos, né, que acontece nos Estados Unidos e hoje até fora dos Estados Unidos, representando brasileiros cidadãos do mundo. Né? A preocupação de uma equipe no que fazer para reconhecer o trabalho que muitos se dedicam há anos e muitas das vezes não têm essa oportunidade de ganhar um prêmio de tamanha importância. Parabéns, é muito bom, muito bom.
ver um brasileiro, né? E os Estados Unidos, né? A equipe dos Estados Unidos são equipes de fora que estão acompanhando o que você está fazendo aí no Brasil, para você ver o quão é importante, o quão inspirador continuar esse trabalho e a responsabilidade Sim. em escrever, informar pessoas, porque tem muita gente que nessa arquibancada da vida, tenha certeza, que estão de pé te aplaudindo por você desenvolver esse trabalho com muita excelência. Parabéns. Muito bom. Parabéns. Se tratando, né, se tratando da área da escrita, você como escritor no Brasil, hoje, com o processo cultural, literário e a evolução tecnológica, como você vê, né, essa evolução tecnológica, a comparação do processo literário? Você acha que a tecnologia, de certa forma, ajuda essa expansão da literatura ou atrapalha o desenvolvimento educativo do país? Como você pode... qual é a sua ideia em relação a isso? Jorge, como em tudo na vida, você pode usar o progresso de forma útil, de forma boa, ou de forma inútil, de forma perniciosa. Hoje, se você espirra no Brasil, em Butão ficam sabendo. Né? Eu tenho, inclusive, no Facebook, amigos de poetas do Butão, da Índia, e por aí vai. Então, essa evolução tecnológica, o Face, as redes sociais, fizeram com que, pelo menos no meu entender, a literatura, ela realmente tenha uma muito maior penetração no mundo. Isso é óbvio. Né? Eu me lembro quando eu estudava, você não tinha celular. Eu não tinha celular quando eu estudava. Né? Internet, então, nem se sabia. Não se pensava, melhor dizendo. Então, agora você escreve um conto e as pessoas no mundo inteiro curtem ou descurtem, comentam, e por aí vai. Como eu falei, eu tenho amigo no Butão que sempre me manda, e a gente, congratulations, e por aí vai. E na Índia e tal. Então, realmente, é muito bom. O chato, o desagradável, o ruim, o pernicioso, é quando alguém, né, usa da sua capacidade para passar maus conselhos. Eu, nesse ponto, eu sou bem categórico. Eu não acho que a literatura tenha um objetivo precípuo. Eu gosto da literatura para agradar, para entreter, para fazer com que a pessoa se sinta bem lendo e para passar bons valores. Não é só aquilo. Né? Eu, por exemplo, não suporto colocar literatura e política. Para mim não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada a ver. Né? Para mim, literatura não é isso. Respeito quem eu faça, mas eu não gosto. Então, é a maneira como a gente age, como a gente deve agir, que faz com que a nossa literatura seja útil ou não e seja, principalmente, seja lembrada. Porque você pode escrever uma porcaria hoje, e é uma coisa que eu mais detesto, é porcarias serem erigidas a best-sellers. Isso me revolta profundamente. Eu não vou citar nomes, não vou citar textos, porque é de conhecimento geral. Mas, pelo amor de Deus, você pega um texto que só passa valores ruins, principalmente para as nossas crianças, e a pessoa fica milionária de uma hora para outra. Mas eu pergunto, vale a pena? Eu acho que não. Primeiro porque a história vai afastar esta pessoa. Não tenhamos dúvida quanto a isso. Segundo, que, na minha opinião, essa pessoa prestará contas daquele meio de que dispunha para fazer o bem e não o fez. Eu sou muito categórico com relação a isso. Muito bom. E falando, né, dessa sua preocupação em relação à criança, ao jovem, a uma nação, você escreveu uma crônica, né, voltada à educação e à criança, que você, nessa lista do 3º lugar no primeiro concurso de crônicas da ABL, da Academia Bragantina de Letras, em 2014. Fala um pouquinho disso para a gente. Sei que você quer citar também, né? Rapidinho. A crônica. Vamos Foi lá. o primeiro prêmio que ganhei, o primeiro troféu
digamos assim. Primeiro prêmio, na realidade, foi o primeiro prêmio. E fui lá para Bragança Paulista, ganhei este troféu. Que coisa legal, hein? Eu adoro isso, adoro isso. E foi engraçado porque era noite, Bragança Paulista é bem perto aqui da capital, né? Uhum. Fomos lá, nos hospedamos no hotel, fomos lá, foi na universidade deles que fizeram lá, foi um monte de gente nessa solenidade, e foi engraçado porque o primeiro e segundo lugares não foram. Então, apenas eu fui chamado para ler a minha crônica e os aplausos ficaram só para mim. Fazer o quê? Não posso fazer nada. Eles não foram, não posso fazer nada. Então foi muito engraçado. Meu filho já corria, então corria no palco, foi um barato. Uhum. Esta crônica, eu justamente viso o que importa às crianças. Passar o quê? Passar coisas boas, passar coisas ruins. Então, o título dela é Somo Voz. E eu faço uma análise com relação à arte contemporânea. Na arte contemporânea, e cito, inclusive, o Mário Vargas Llosa, Uhum. me inspirei, inclusive, nele, né, para fazer essa crônica, o título, no livro dele, A Civilização do Espetáculo, em que ele critica a degeneração das formas artísticas ante o aparecimento de uma sociedade voltada para o entretenimento puro e simples, né? E daí eu cito aqui o famoso Hirst, né, que fez aquele Tubarão em Formol. Tudo bem, quem gosta, gosta. Mas eu resolvi juntar e coloquei Mário Vargas Llosa nessa crônica e dou o meu final, a minha mensagem. Aqui sim uma mensagem importante. Então, só vou ler rapidinho esse finalzinho. Uhum. Diz assim, ou dizendo de outra forma, até quando o declínio da cultura satisfará o modo de ser contemporâneo? E como da arte prefiro a literatura, somo voz ao filho mais dileto de Arequipa, Mário Vargas Llosa, deixando a todos apenas mais duas perguntas. Por quanto tempo a decadência dominará as prateleiras das grandes livrarias ou fará abarrotar as salas dos cinemas? Será que nossos adolescentes aprenderiam mais com ela? Ou será que seus pais os incentivassem a ler, por exemplo, Victor Hugo, Fernando Pessoa, Machado de Assis, Humberto Eco, entre outros? Eles cresceriam mais bem preparados? Que o digam a criatividade nas redações dos concursos públicos e as notas que lhes são consequentes. George, Fica aí. quem não lê, pelo amor de Deus, vai escrever o quê? E Não que tem- nota terá? Uhum. Não tem bagagem. Verdade. Não tem o que escrever. Vai escrever sobre videogame? Não É. dá. Muito bom. E aí fica para vocês a palavra desse homem empoderado, esse homem que se preocupa, sim, com o valor da educação, com o futuro de uma nação. E como é bom conversar com pessoas, né? Conversar, trazer toda semana pessoas que, independente do trabalho que fazem, se preocupam com uma coisa: com o valor da educação na vida das pessoas que estão aí do outro lado e o que a gente pode passar de melhor. Muito bom. Dias, olha, o tempo corre e eu vou para uma rapidinha com você. Vamos lá, então. Agora uma rapidinha com o escritor Dias Campos. Um lugar, Campos do Jordão. um momento, Quando estou em Campos do Jordão curtindo a natureza. uma cor, Azul. Azul do céu. um sentimento, Gratidão a Deus. uma música, O quarto movimento da Nona Sinfonia de Beethoven. medo de... Eu acho que medo de não alcançar o meu objetivo. Mas o medo passa rapidinho. um desejo, Vencer cada vez mais na literatura, graças a Deus. um hobby, Eu gosto mesmo é de curtir um parque,
a natureza em si, principalmente na montanha. Um livro. Sem dúvida alguma, todos os de Machado de Assis, que é o meu escritor predileto. Família. Amo minha família e para mim é o bem mais importante, graças a Deus. Trabalho. É pelo trabalho que a gente se realiza. Só que, e posso adiantar, quando se faz algo que se ama, não se trabalha. Educação. É o mais importante de tudo. A pessoa que não tem educação vai ficar sempre sendo levada. É preciso ter educação para saber pensar, para saber decidir. Acho que eu vou te colocar numa saia justa agora. Se você não fosse educador, advogado, escritor, comendador, o que você seria? Talvez dono de restaurante. Adoro comer. Uma palavra que defina Dias Campos. Perseverança. Deus. É a causa primeira de todas as coisas. Que essa causa de todas as coisas, que essa energia que movimenta o universo, possa contribuir sempre para que você a cada dia se sinta mais realizado. E que com o seu trabalho, que você acredita, e é só acreditar, né? Que se pode ser um referencial para a vida de outras pessoas, que esse trabalho possa, sim, trazer para a sua vida essa realização, essa conscientização, e que a cada dia você possa lembrar que nesse louco livro que se chama Vida, você como escritor, você ajuda muitos quando você para e escreve bons capítulos desse livro diário, onde se ressalta que vale a pena viver e como é urgente viver e viver bem. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Em nome da minha equipe, muito sucesso para você. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Foi um prazer enorme. E quando quiser, estaremos aí. Estamos juntos, é isso. Para vocês que estão sempre ligadinhos no nosso trabalho e no trabalho do Dias, @escritor.dias.campos é o Instagram dele, Facebook Dias Campos, nas mídias sociais, redes sociais, faça um Google, faça pesquisa, e é isso aí. A obra, A Promessa e a Fantasia, e em língua inglesa também, The Promise and Fantasy, vocês encontram aí no amazon.com.br. Nossa entrevista termina por aqui. Muito sucesso a você, meu querido. Foi um prazer esse bate-papo. Pena que passou muito rápido, mas eu sei que todos querem mais. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Sucesso, Dias. E a gente se vê em breve. Até a próxima. Robert Talks. News. Fashion. Inspiration. People. Robert Talks.